ouvir o padre? Sim ou não? Imagina a tarde toda escutando o padre. Mas eu vou fazer breve, tá bom? Hoje nós estamos celebrando a solenidade de Cristo Rei do Universo. Estamos coroando o nosso tempo litúrgico, o tempo da esperança, o tempo comum. Só vai ter esta semaninha, que é a 34ª semana do tempo comum, e domingo nós já acendemos a primeira vela do Advento. Preparação para o Santo Natal. Ora, a primeira leitura de hoje, ela vai nos dizer de que Israel, depois de ter passado pelo exílio da Babilônia, Samuel retrata que Israel queria um rei igual ao rei Davi, um rei messiânico, que fizesse uma revolução com o exército, com a ideia política e com a religião, para que Israel pudesse voltar de novo à tona. Porque imagina, muitos foram mortos, tornados escravos. Então Samuel vem colocar no coração do judeu que Deus está nessa história e que tudo aquilo que aconteceu com eles foi por causa das suas más escolhas. Tudo que eu escolho errado termina errado. Quando foi lá no Evangelho em Lucas, essa mentalidade de um Messias revolucionário, político, revolucionário ali do Império, também chocou os judeus do tempo de Jesus. Porque imagine, desde lá tempo atrás eles criaram essa mentalidade de que o Messias, o enviado do Pai, e Messias em hebraico é Meshiachá, que depois traduzido em grego é Christos, que depois vem para o português enviado. Ou seja, alguém que é ungido e enviado iria vir para poder resgatar Israel. Por isso que eles não aceitaram Jesus. O império de Jesus se demonstrou como um servo sofredor. Jesus ensinava totalmente diferente daquilo que eles traziam dentro dele. A gente já falou na tarde de hoje, olho por olho, dente por dente. E Jesus dizia, olha, se alguém te der um tapa na face direita, dê a... Ora, totalmente diferente. A lei não era de olho por olho e dente por dente, era mais fácil. Agora vem Jesus e complica tudo. Aí Jesus está dizendo assim, olha, não, o reino de Deus é totalmente diferente. Não entenderam, não aceitaram. Jesus não veio trazer as propostas do reinado terreno. Jesus veio trazer as propostas do reinado celeste. Por isso que Pilatos perguntou, tu és rei? Proclamavam Jesus como rei, mas ele não tinha reinado nenhum. Jesus estava falando de um reinado totalmente diferente, de algo físico. Jesus estava dizendo de um reinado celestial. Jesus estava pregando o reino, pregando o céu. Aqueles dois ladrões ouviram o interrogatório de Pilatos a Jesus. E os dois que estavam ao lado da cruz de Jesus, que nós ouvimos no Evangelho de hoje, pode representar cada um de nós. Um que aceita e outro que não. O que não aceita, Gestas. Gestas caçoa de Jesus. Ele tem a mesma morte de Jesus, mas não entendeu nada, nem mesmo passando por aquela mesma dificuldade. Ah, como tem Gestas nos nossos tempos. Pois acabamos de passar por uma dificuldade danada da pandemia
e nem na morte de tantas pessoas, nem diante de tanto sofrimento, foi capaz de mudar corações humanos. Ainda continua na inveja, ainda continua na raiva, ainda continua nos vícios, ainda continua na falta de perdão, ainda continuam na injustiça, ainda continuam no desamor, ainda continuam realizando a vida como se Deus não existisse. Ou seja, o sofrimento não é o sofrimento que muda a vida do homem. Se fosse assim, nós estaríamos uma nova humanidade. E não é isso que nós estamos assistindo. Gestas teve toda a oportunidade, assim como Dimas, assim como eu, assim como você, de mudar de vida até o último momento. Enquanto nós estamos respirando, Deus quer fazer com que a gente mude de vida. Enquanto a gente estiver vivo, é só essa vida aqui, não vai ter outra para escolher de novo. É só essa vida aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 10. O homem morre uma vez só, depois veio o julgamento. Não tem nada disso de voltar aqui para tentar novamente. Não dá para tentar de novo. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí, não dá para tentar de novo. Olha, se não dá para tentar de novo, eu nunca vou poder ter na minha vida a atitude de Gestas, que caçoa da vida, que caçoa da história, que não se importa com a vida, que não se importa com o sofrimento, que é indiferente à dor do outro, ao sofrimento do outro. Eu não posso carregar comigo essa atitude de Gestas, porque esta atitude de Gestas não me traz salvação. Pelo contrário, eu vou me condenando. E essa condenação já começa aqui, quando eu não escolho o Senhor, quando eu não escolho participar deste reinado. Pulemos para Dimas. Dimas, assim como Gestas ouviu que Jesus era rei, mas Dimas reconheceu. Olha lá a nossa tarde de hoje. Somente reconhecendo quem a gente é que a gente reconhece na nossa vida o amor de Deus. Aqui está a chave. Se a gente não reconhecer quem somos, quem sou eu, para que eu vim neste mundo, eu nunca vou reconhecer o amor de Deus. Dimas consegue reconhecer o amor de Deus. Ele tem consciência que aquele castigo, o castigo dos desgraçados, é a cruz dos humanos. Os humanos crucificavam aquele que não tinha mais jeito, aqueles que eles achavam que não tinham mais nenhum motivo de oportunidade de estar na sociedade. Jesus se fez desgraçados, sinalizando o que o pecado faz em nós. Nos torna desgraçados, sem a graça de Deus. Isso que é uma pessoa desgraçada, sem a graça de Deus. E é nesse momento que Jesus olha para Dimas, e aqui é o jogo da nossa liturgia de hoje, de celebrar esse Cristo que quer salvar e não condenar. Jesus não pergunta para Dimas o que ele fez de errado. Jesus não diz para Dimas que ele vai descer da cruz e vai tentar novamente. Mas no fundo do coração de Dimas, ao reconhecer Jesus como o único rei, com o desejo de aspirar também estar no seu reinado, foi o suficiente para que Jesus o dissesse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, eu e você não precisa chegar no último momento da nossa história de vida para que a gente possa reconhecer os nossos pecados e ouvir o Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso já pode acontecer, já começar a acontecer agora, quando eu trago para a minha vida, para a minha história, para o mundo que nós estamos vivendo, o reinado de Cristo.
o reinado de amor, o reinado de verdade, o reinado de esperança, o reinado de alegria, o reinado de fortaleza. Se eu trago o reinado de Cristo na minha vida, a minha vida se transforma. E quando a minha vida se transforma, eu tenho a capacidade de transformar todas as pessoas que estão à minha volta. Ora, celebrar a Cristo Rei do Universo é a gente questionar, mais uma vez, antes de preparar para o Santo Natal, é saber quem é que está sendo o centro da nossa vida. Pois se o centro da nossa vida não estiver Jesus, está errado. Não pode ser o meu filho, não pode ser a minha filha, não pode ser a minha mãe, não pode ser o meu pai, não pode ser a minha doença, não pode ser as minhas dívidas, não pode ser o meu relacionamento, não pode ser a doença do meu filho, da minha filha, o problema desse, o problema daquele. Eu não posso ter algo no lugar de Jesus. No centro da história e da vida precisa estar Jesus. E se a gente tiver a capacidade de colocar Jesus no lugar certo, aí o reinado dele começa a acontecer na nossa história. Se Jesus não tiver no lugar certo, o reinado daquilo que a gente colocou é que vai acontecer na nossa história. Preste atenção, se for a doença, você vai sofrer muito com a doença. Se for a dívida, você vai sofrer muito com a dívida. Se for o relacionamento, você vai sofrer muito com o relacionamento. Se for dinheiro, vai sofrer muito com isso. Se for isso, o que tiver no centro é o que vai girar a sua história. Aí a liturgia de hoje, para eu finalizar, está dizendo para a gente: coloque Jesus. Esse Jesus que veio para a salvação da humanidade, que nós já meditamos hoje. Todo o esforço que ele fez, mostrando-se um reinado totalmente diferente, para uma coisa só: para que o homem tenha vida e vida em abundância. Fica de pé. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero que reine no meu coração. Eu quero que reine no meu coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, me ajuda a tirar o que está no centro. a tirar o que está no Se centro. não for no Senhor, Se não for no Senhor, me ajuda, Jesus. me ajuda, Jesus. Eu preciso que tu reines. Eu preciso que tu Reina, reines. Jesus, na minha casa. Reina na minha casa. Reina, Jesus, na minha família. Reina, Jesus, na minha família. Reina, Jesus, no nosso mundo. Reina, Jesus, no nosso mundo. Reina, Jesus, no nosso Brasil. Reina, Jesus, no nosso Brasil. Reina, Jesus, nas nossas comunidades. Reina, Jesus, nas nossas comunidades. Reina, Jesus, na sociedade. Reina, Jesus, na sociedade. Reina, Jesus, nos nossos irmãos e irmãs. Reina, Jesus, nos nossos irmãos e Mas irmãs. em primeiro lugar, Jesus, Mas em primeiro lugar, Jesus, reine no meu coração. reina no meu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podes reinar, Senhor Jesus, só sim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Vem forte! Reina, Senhor, neste lugar. Obrigado, Jesus. Creio em Deus Pai,